Então vamos a mais um bate-papo sobre a física. O objetivo hoje é medir a aceleração da gravidade. Só que para isso eu quero utilizar os nossos conhecimentos sobre queda livre. Uma queda livre da resistência do ar. Então vamos ver como é que a gente pode chegar à aceleração da gravidade utilizando esse conhecimento. Então vamos lá. O que é que eu quero? Eu quero o seguinte, abandonar o corpo de uma certa altura e quero desprezar a resistência do ar. Tá ok? Então, qual é a força que está atuando sobre ele? A força peso. Como não tem mais nenhuma força atuando sobre esse corpo, eu sei que a força resultante, ou seja, a soma das forças que atuam sobre esse corpo, é igual ao peso. E Newton diz pra gente que a força resultante, ela corresponde ao produto da massa do corpo pela aceleração. Mas a força resultante no nosso caso é o peso. Então o peso é igual a massa vezes a aceleração, m vezes g é igual a m vezes a. Conclusão, este corpo vai cair com uma aceleração que corresponde à aceleração da gravidade. E observe que, como eu considerei que não tem nenhuma outra força atuando sobre ele, essa aceleração não depende da massa. O que significa que se eu soltar uma pedra ou se eu soltar uma folha de papel, vão cair juntas. Agora, isto ocorre numa situação real, Marivaldo? Não, porque numa situação real não vai ser apenas a força-peso que vai estar atuando sobre esse corpo. Então, se eu medir a posição desse corpo a partir do ponto que eu soltei, ou seja, se eu coloco uma régua aqui nessa posição, com zero exatamente nessa posição, então o que é que acontece? Isso significa que vai ter 0, 1 centímetro, 2, 3, 4. Quer dizer que o sentido positivo desta minha orientação se encontra aqui para baixo. E eu sei que o peso puxa os corpos para baixo. Ou seja, ele gera uma aceleração que aponta para baixo. Sendo assim, onde é que eu quero chegar? Como eu considerei o sentido para baixo como sendo positivo, a aceleração da gravidade vai ser positiva. Próximo da superfície da Terra, esta aceleração, ela varia muito pouco. Então a gente considera, tá ok? Que esta aceleração é aproximadamente constante. Sendo a aceleração do corpo constante, ele vai realizar um movimento uniformemente variado. Ou seja, a posição dele vai variar de acordo com esta equação aqui. Mas como eu abandonei o corpo, quer dizer que a velocidade inicial dele é zero. Como eu coloquei o zero da régua justamente no ponto que eu soltei o corpo, a posição inicial é zero. Então eu vou ficar com a equação que é h igual com a aceleração gt ao quadrado sobre 2. Por que eu uso o h? Foi uma opção minha, porque na maioria dos livros usa o h. Agora, é bom saber que esse h não é a altura, eu estou medindo a partir daqui. 0, 1, 2, 3. Então, se após um segundo, eu substituir aqui, 10 dividido por 2, 5, 1 ao quadrado, 1 vezes 5, 5. Após um segundo, ele vai estar na posição 5, ok? Então, quer dizer que ele vai estar a 5 metros da posição inicial. Então, vamos ao objetivo da aula de hoje? Vou soltar o corpo de uma certa altura, vou deixar passar um certo tempo e vou medir a posição dele. Se eu tenho a posição e o tempo, eu posso determinar G. Gt ao quadrado é igual a 2 vezes h, ou seja, G é igual a 2 vezes h sobre t ao quadrado. Então, mais uma vez, se eu sei a posição do corpo que foi abandonado em queda livre num dado instante, eu posso determinar quem é G. Então aqui está o aparato experimental. Coloquei uma régua na vertical, o zero da régua se encontra aqui, exatamente no ponto que eu vou soltar o corpo. E vou utilizar um cronômetro da internet para medir o tempo.
Então vamos aos cálculos. Então, no instante 7,5 segundos, eu abandonei o corpo da posição 0. No instante 7,651 segundos, ou seja, passados 0,151 segundo, o corpo se encontrava na posição 11,8 centímetros, que corresponde a 0,118 metros. Agora, com essas informações, dá ou não dá para encontrar a aceleração da gravidade? Eu tenho a posição e tenho o tempo. E após fazer essa continha, eu vou obter aproximadamente 10,26 metros por segundo ao quadrado. E aí, será que foi um bom resultado? Vamos comparar com o valor que a gente encontra nas tabelas que tem por aí. Então, qualquer livro aí de ensino médio, ele vai indicar G como sendo 9,81 metros por segundo ao quadrado. Vamos tomar esse valor como um valor correto e vamos ver quanto a gente se afastou dele. Ou seja, vamos encontrar o erro de nossa medida. Então, vamos lá. 9,81 a gente está tomando como sendo o valor correto. Isto corresponde, então, para a gente a 100%. A gente encontrou 10,26 metros por segundo ao quadrado. Corresponde a quanto por cento? Então, vamos lá? Então, x vai ser 1.026 dividido por 9,81, que vai dar 104,59%, o que indica que eu me afastei do resultado esperado, ou seja, que eu cometi um erro percentual de aproximadamente 4,59%, que é um erro percentual relativamente alto. Vamos ver o que pode ter influenciado neste erro percentual? Então vamos ver o que é que pode ter influenciado, nesse resultado que não me agradou muito. Primeiro, será que essa régua está na posição vertical? Será que ela realmente está na vertical? Vamos utilizar um esquadro para perceber isso aí. Então, utilizando o esquadro, a gente vai perceber que essa régua realmente ela não está instalada verticalmente como deveria. E isto vai acabar influenciando a medida da posição. Influenciando como? Se ela estiver instalada exatamente aqui na vertical, ela ia indicar corretamente a posição. Porém, como ela tem uma certa inclinação, ela vai me dar uma posição maior do que a posição real. E como eu acabei medindo um valor maior para a posição, isso me levou também a um valor maior da aceleração da gravidade que eu medi.